E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Pessoal, falar um pouquinho de alguns assuntos aí que tem acontecido com o Vasco, mas acho que o principal é essa maratona de jogos que o Vasco vai ter aí num período de 30 dias. Antes de começar, pedir para o pessoal aí compartilhar, se inscrever, deixar o like. Quem puder comentar aí embaixo, fiquem à vontade, o que vocês acharem, se está legal, se não está, qual é a opinião de vocês, fiquem à vontade. Galera, vocês sabem que ontem o Sub-20 jogou, né? Nosso Vasco jogou, a base do Vasco jogou fora de casa contra o Bahia. Infelizmente perdemos de 5-1. O Vasco abriu o placar no primeiro tempo com o Juninho. Depois o Bahia virou o jogo, fez 5 gols no segundo tempo. O Vasco vinha de 3 goleadas, por incrível que pareça também com uma diferença de 5 gols. E dessa vez, quem sofreu 5 gols foi o Vasco. O Bahia estava no Z4, o Vasco era o 7º colocado. O Vasco permanece na 7ª colocação. E o próximo jogo do Vasco é contra o Atlético Paranaense, que está em nono lugar na tabela. Tá? E ontem também teve o basquete, né? O R10 Escola Vasco da Gama. Também perdeu, infelizmente o Vasco perdeu para o Franca, lá em São Paulo. Resultado até elástico, a equipe do Vasco não está acostumada a tomar uma diferença tão grande de pontos. Foi 91-66, Franca está em 3º lugar e o Vasco caiu para 7º. Próximo jogo do Vasco é contra o Bauru, tá? Está em 5º lugar na tabela. Vale a pena a gente frisar que o Vasco tem vencido os times que estão abaixo com uma certa até tranquilidade, e a galera que está em cima, o Vasco não tem conseguido vencer. Então essa é uma preocupação para os playoffs, que provavelmente o Vasco vai pegar ali o 3º, o 4º, o 2º, e precisa melhorar, porque senão a chance de ser eliminado é muito grande. Pessoal, entrando aí no assunto mesmo do vídeo, é a maratona que o Vasco, né, terá, o time de futebol profissional vai ter nos próximos 10 jogos. O Vasco joga em 30 dias, o Vasco vai jogar 10 jogos, praticamente um jogo a cada 3 dias. Essa é a minha preocupação, que eu sempre bati desde o início do canal com relação ao elenco. O Vasco tem elenco para segurar 10 jogos em 30 dias? Fora isso, o Vasco terá muitas viagens, tá, gente? Pior de tudo, 3 jogos, um jogo a cada 3 dias e muitas viagens, quer dizer, desgastante. O Vasco joga apenas 2 jogos em São Januário, contra o Sport e contra o Lanús pela Sul-Americana. Os demais jogos o Vasco joga fora, inclusive os jogos com o mando. O Vasco joga no Maracanã, né, contra o Flamengo. O Vasco vai a Brasília jogar contra o Palmeiras. Então, assim, até esse mando contra o Palmeiras, na minha opinião, contra o Flamengo, na minha opinião, não é mando. Porque hoje quem administra o Maracanã é o Flamengo e o Fluminense. Então acaba que o Vasco não vai ter, o Vasco não se sente em casa, infelizmente, mais jogando no Maracanã. Para vocês terem ideia da maratona, o Vasco começa amanhã, né, dia 12, contra o Sport em São Januário, às 9 horas, e termina essa maratona dia 13/5 contra o Lanús, tá? Esse jogo contra o Lanús vai ser fora de casa. Então olha a sequência do Vasco, para vocês terem uma ideia. Dia 12/4 Sport, dia 15/4 o Vasco sai para pegar o Ceará, dia 19/4 o Vasco pega o Flamengo no Maracanã, aí dia 22/4 o Vasco volta a São Januário para pegar o Lanús, depois tem um pequeno descanso aí de 6 dias, de 8 dias, e vai a Paraná jogar com o Operário, depois pega o Palmeiras em Brasília dia 4, depois pega o Porto Cabedelo fora de casa dia 7, pega o Vitória dia 10/5 fora de casa e termina essa sequência contra o Lanús também fora de casa. Então, assim, é bem complicado. O elenco que o Vasco tem hoje, será que suporta essa quantidade toda de jogos? Aonde que vamos poupar jogadores aonde? Na Sul-Americana, na Copa do Brasil? Na minha opinião, sempre temos que poupar na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Porque eu sempre falo, essas 2 competições, o Vasco pode ser eliminado e voltar no próximo ano. Campeonato Brasileiro, se for mal, é rebaixamento, pessoal.
E também lembrando que quem for rebaixado não joga Libertadores. Então não adianta ser campeão da Sul-Americana ou da Copa do Brasil e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, que não vai jogar a Libertadores. Pessoal, então é isso aí, vamos torcer que o Vasco passe bem por essa maratona, que o Vasco consiga mesclar o elenco. Por exemplo, eu acho que teria que ter jogado contra o Porto Cabedelo com um time misto. Não é possível que não venceria com time misto, para que no sábado entrasse com toda a força contra o Sport. Amanhã vai ser o time titular, mas será que o time titular vai estar desgastado? O Sport vem há uma semana sem jogar. Lembrando que o Sport fez 2 bons jogos contra o São Paulo, fora de casa, apesar que o São Paulo também não está isso tudo, o Zubeldia não está conseguindo dar liga no time, e contra o Palmeiras, que foi prejudicado pela arbitragem. Teria que ser empate, poderia ter sido um empate, e o Sport perdeu com aquele erro absurdo da arbitragem no pênalti marcado para o Palmeiras. Então é isso aí, pessoal. Vamos aí para o próximo vídeo. Depois eu volto aí com mais tranquilidade para a gente falar um pouco desses Vasco e Sport amanhã. Fiquem com Deus aí. Um bom dia a todos. Obrigado.